O tema de hoje é Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição de que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo é amplamente conhecida e difundida, mas não há menção direta nas escrituras sobre esse evento. Essa história vem de fontes extra-bíblicas e a confiabilidade histórica e teológica dela é frequentemente questionada. Esse texto analisa a base histórica dessa tradição, sua relação com as escrituras e como os reformadores antigos e contemporâneos abordaram o assunto. Base bíblica: o silêncio das escrituras. João 21, 18 a 19. A única passagem que sugere a morte de Pedro é encontrada em João 21. Quando você era mais jovem, vestia-se a si mesmo e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde você não deseja ir. João acrescenta: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. Interpretação bíblica. Esta passagem é amplamente interpretada como uma referência ao martírio de Pedro por crucificação. No entanto, ela não especifica a posição ou o método exato. Lembro que tudo isso que está sendo dito, a gente está avaliando o texto bíblico, a posição histórica e a posição dos reformadores. Base histórica, fontes primárias e tradições, fontes extra-bíblicas: Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, capítulo 1. Eusébio, escrevendo no século IV, menciona que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se sentir indigno de morrer da mesma maneira de Jesus. Essa tradição teria sido registrada originalmente em fontes perdidas, como os Atos de Pedro. Os Atos de Pedro é um livro apócrifo. Este texto, datado do final do século II, narra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Contudo, este é um escrito apócrifo não canônico e sua confiabilidade histórica é questionada. Eu lembro que todo texto apócrifo, ele não tem a legitimidade bíblica, ele não tem a legitimidade de que foi inspirado pelo Espírito Santo. São livros escritos por homens sem inspiração de Deus. Não há evidências arqueológicas ou documentos contemporâneos que confirmem a crucificação de Pedro de cabeça para baixo. Os relatos são baseados em tradições orais e textos dos séculos posteriores, cuja autenticidade é difícil de verificar. Comentários de reformadores. João Calvino, em seus comentários, Calvino raramente se concentra em tradições extra-bíblicas. Ele enfatizou que o foco deveria estar nas mensagens das Escrituras e na glória de Deus. Sobre a morte de Pedro, Calvino se atém à interpretação de João 21, 18 e 19, sem especular sobre a posição da crucificação. O modo da morte não é o ponto central. O que importa é que Pedro glorificou a Deus por meio dela. Martinho Lutero. Lutero também rejeitava tradições que não tivessem base bíblica clara. Ele reconhecia que a crucificação de Pedro poderia ser uma possibilidade histórica, mas advertia contra dar demasiada atenção a relatos apócrifos. As escrituras são suficientes para nos ensinar o que é essencial para a fé. A morte de Pedro é uma questão secundária comparada ao evangelho que ele pregou. Reformadores contemporâneos. R.C. Sproul. Sproul argumenta que enquanto a tradição da crucificação de Pedro de cabeça para baixo é amplamente aceita, há muita divergência na doutrina. Muitos reformadores não aceitam isso como um ponto de verdade absoluta, até porque o texto bíblico hoje é nossa última instância sobre o que é verdade e o que não é. Então, Sproul argumenta que enquanto a tradição da crucificação de Pedro de cabeça para baixo é amplamente aceita, ela não tem relevância para a doutrina cristã. Não devemos basear nossas crenças em tradições ou lendas, mas na palavra de Deus, que é suficiente para nos ensinar como viver e morrer. Lembro que Atos 2,42, ele diz claramente que aqueles que foram batizados por Pedro, em primeiro lugar, perseveraram na doutrina dos apóstolos e não em relatos apócrifos.
John MacArthur reconhece a tradição como possível, mas observa que ela não acrescenta nada especial à fé cristã. Pedro foi chamado a glorificar a Deus em sua morte. Isso é o que sabemos com certeza, e isso é suficiente. A suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para revelar tudo o que precisamos saber sobre a vida e a missão de Pedro. A ausência de detalhes sobre sua morte nas Escrituras sugere que Deus não considerou necessário que soubéssemos mais. Perigos de falar em tradições, de focar em tradições. A teologia reformada alerta contra a dependência de tradições extrabíblicas. Elas podem ser interessantes, mas não devem ser elevadas ao mesmo nível da palavra de Deus. Perguntas. A tradição da crucificação de Pedro de cabeça para baixo contradiz a suficiência das Escrituras? Não necessariamente, mas não deve ser considerada como verdade absoluta. A teologia reformada afirma que tudo que é essencial para a fé e prática está contido nas Escrituras, 2 Timóteo 3, 16, 17. O relato da morte de Pedro é secundário em relação à sua mensagem. Por que Eusébio e outros historiadores primitivos mencionavam essa tradição? Eusébio e outros historiadores primitivos buscavam preservar tradições orais e escritas sobre os apóstolos. No entanto, a confiabilidade dessas tradições varia e elas devem ser avaliadas criticamente, especialmente quando se baseiam em textos apócrifos. Qual a importância de Pedro na teologia reformada, independentemente da forma de sua morte? A teologia reformada enfatiza Pedro como um apóstolo que proclamou o evangelho e desempenhou um papel fundamental da igreja primitiva. Sua morte é significativa por glorificar a Deus, mas seu legado teológico é encontrado em suas epístolas e no testemunho das Escrituras. O foco principal deve ser a fidelidade ao evangelho e não as circunstâncias de sua morte. Não há base bíblica para afirmar que Pedro é crucificado de cabeça para baixo, e as evidências históricas são baseadas em tradições de confiabilidade questionável. Reformadores antigos e contemporâneos concordam que essas tradições são secundárias à mensagem central das Escrituras. A vida e a morte de Pedro devem ser vistas como um testemunho da graça de Deus, enquanto sua mensagem permanece como foco principal para a edificação da igreja. Vejo vocês no próximo vídeo.